maravilhosa lá fora. Uma vida de contos de fada, uma vida né? de contos, o glamour, né? É. E eu queria saber, tem alguns outros perfis que eu vejo que mostram um pouco mais da realidade, mas parece que falta alguma coisa. Então, assim, qual que é a realidade de estar fora do país? Um lugar que você não fala a sua língua, que você entende algumas coisas, porque Portugal, sei lá, né, não sei pra onde você foi. Se dava pra entender, se não dá pra entender. A vivência, as experiências, a alimentação, a realidade de fato, sabe? O que as pessoas não contam nesses vídeos glamurosos aí de morar fora do país? Isso é uma pergunta, assim, maravilhosa que você fez. Porque é como você falou, né? Todo mundo... E aquilo lá que eu falei. Você fazer uma viagem para qualquer outro país, a turismo é uma coisa. Para você morar, trabalhar, se manter, ser realmente um trabalhador ali, é outra realidade, né? Se você for se basear em vídeos de turismo, é fantasia. Não é fantasia no sentido de que não existe. Existe, mas você não vai ter aquela vida todo dia. Você não vai comer, você não vai tomar vinho todo dia em Portugal, porque os vinhos são bons, porque é o costume deles, sendo que você tem que trabalhar, né? Eu vou falar qual o país que eu fui. Eu era casada, né, com descendente de japonês, então eu morei no Japão. Um país, eu morei em Guma, na província de Guma, e um país completo, o oposto, né, da gente, no sentido cultural, de comida. Portugal é um país muito próximo de alimentação, de costumes, a língua, né, muito, dá para você ir, você não precisa aprender português de Portugal para ir. Mas eu estava num país onde a língua é totalmente diferente. O que acontece? Eu estava muito decidida, né? Quando eu fui, eu queria ir. Eu tenho admiração pelo Japão, tenho admiração pela cultura japonesa. Então, para mim, foi muito tranquilo ir. Mas aí você chega lá, e como você falou, e qual que é a adaptação? Adaptação em tudo, gente. Em tudo a gente tem que ser humilde. Assim, o conselho que eu dou para todo mundo, até com que eu trabalho, faço as entrevistas, tudo... A gente tem que ser humilde. É o básico do básico. Você tá entrando na casa de alguém. A gente tá aqui. A gente vai fazer uma visita para casa de alguém. A gente respeita as regras daquela casa. A gente tem um mínimo de educação para aquilo. Então, a gente não pode ter ilusões de que você vai sair do seu país e você vai querer fazer tudo que você faz no seu país em outro, porque não é o nosso. Começa que não é o nosso, em nenhum sentido, né? No sentido de comida, no sentido da língua, no sentido do comportamento, no sentido das danças, no sentido do folclore, não é nosso país. Então a gente tem que... Eu falo assim, eu fui muito humilde. Fui muito humilde no sentido de... Eu sabia que eu estava entrando num território que não era meu. Então que eu ia ter que me adaptar. Eu nunca fui com muitas ilusões, não. Então eu procurava ser como... No caso, eu estava no Japão. O Japão é um país muito rígido, um país muito tradicional, um país onde... essa questão do conservadorismo é existente, não adianta. Então, você não chega dando um tapa nas costas de um japonês, você não chega dando beijinho no rosto de um japonês, apertando a mão. São cumprimentos, né? Assim, curvando a cabeça. Então, eu respeitava muito essa parte. Eu não queria nunca impor o meu costume. Não, eles são chato. Não, no meu país eu dou beijinho no rosto, 2, 3, cada estado aí nosso, né? Dá 1, aqui é 1, no Rio é 2, não sei aonde é 3, não lembro mais. Mas assim, eu sempre procurava entender onde eu tava. Então, eu tô no Japão. Aqui é do jeito deles, dos costumes deles. Gente, eu passei 3 anos lá. Eu tenho uma super mega gratidão àquele país por tudo. Eu nunca tive problema nenhum. Porque eu sempre me coloquei no meu lugar, né? Humildemente no meu lugar de uma pessoa que está indo trabalhar no país que não é meu, né? Então, eu acho que essa é a regra básica. Se qualquer pessoa que for para a Europa, para a Ásia, para qualquer lugar entender o mínimo do mínimo, você não causar problemas, por exemplo, a questão de barulho, esses países, eu conheço a Alemanha, conheço o Canadá, é tudo igual.
Eles não gostam de barulho, eles não gostam de bagunça, eles respeitam muito essas questões de regras, de horários, né? O que é combinado não sai caro, uma palavra vale mais do que uma assinatura. Então, se alguém te pedir, olha, você não faça isso, e você falar, não vou fazer, você tem que cumprir. A questão da palavra, a questão do respeito, ela é muito considerada nesses países, né? Porque é assim que eles vivem. Agora, é só um mar de rosas? Não. Se você, como um estrangeiro, você tem que sempre provar o seu valor, né? Você tem que estar sempre provando que você entende o que é respeito, que você entende o que é regra, que você entende o que é limite. Não adianta ter a ilusão de que você vai ser tratado como se você fosse um conterrâneo deles. Não vai ser, não é. A gente vai ganhando nosso espaço, a gente vai ganhando nosso respeito à medida que você respeita o local onde você está vivendo, né? As regras ali, quem respeita não tem problema. A questão de trabalho, quando você vai legalmente para qualquer um desses países, tudo é mais fácil, né? Como a gente conversou. Então, eu fui legalmente. Eu fui com visto de trabalho no meu caso, né? Então, eu não tinha problema para arrumar trabalho, não tive problema para nada. Eu tive problema com a língua, mas eles já, onde eu fui contratada, eles já sabiam que eu não tinha domínio sobre a língua japonesa. E tudo bem. E era tudo bem. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que eu contratei uma assessoria? Essa assessoria tinha intérprete nas fábricas. E quando legal, hein? isso, nas fábricas que trabalhava, não exclusivo para mim, né? Para todo mundo que ia por aquela assessoria. Tinha uma pessoa que trabalhava lá, que se chama Tantosha, lá no Japão. Então, é um brasileiro que tem o domínio da escrita e da língua japonesa. Então, ele me acompanhou durante acho que uns 3 ou 4 meses. Que valia isso. Então, qualquer coisa, assim, que realmente eu não entendia, o chefe, né, reportava a ele, que se reportava a mim, fazia a tradução certinho, direitinho. Ó, eles estão querendo isso de você, eles estão achando que você tá muito devagar, eles querem que você seja muito rápido. A minha experiência no Japão, pessoal, foi excelente. Tem pessoas que não gostam. É um país onde se trabalha muito e se exige muita disciplina, se exige cumprimento de horário, se exige comprometimento com o trabalho e muitas horas de trabalho. Mas para mim, como eu já sabia de tudo isso, né? Como eu falei, eu não fui fundamentada na ilusão. O meu parâmetro era real, da onde eu estava indo, de que país eu estava indo. Eu sabia que eu ia para um país onde eu não podia chegar e escutar música alta, que eu não podia ter toques, né? Eu não gosto de toques, que tinha que ter essa questão do respeito, da distância. Então, para mim, eu já fui muito bem, assim, estava muito calibrado para mim, eu sabia onde eu estava pisando. Muito difícil se você vai e você quer mudar o local, mudar o que as pessoas são. Então, se a gente for flexível, se a gente for na humildade, e a gente aprende muito, sabe? Quando a gente entende, a gente tem que estar bem seguro de quem a gente é. Do que são nossos costumes e do que são do outro, e entender que você não vai poder se expressar sempre, mas não é uma prisão, não. Eu amei, eu ficaria lá 10 anos, eu ficaria lá 5 anos. Como eu falei, eu voltei por uma questão